comunicação. Hoje, com o advento da internet e as empresas também precisando da internet, a globalização, há uma carência, então, de profissional nessa área para que ele possa desenvolver, implantar, projetar e manter as redes de computadores que a gente chama de interligação de sistemas de computação. Conversei com o professor Nelson Tenório Júnior, coordenador do curso de redes de computadores do Sesumar. Você ouviu Profissão em Foco. Um cenário de possibilidades. Apresentação: Camila Munhoz. Oferecimento Sesumar, Comunidade do Conhecimento. Vida FM 92.9. Sábado, dia 27, 4 da tarde, tem mais uma edição do Pocket Show da Vida, no auditório da Rede Mercosul. Entrevistas, prêmios e apresentação do Ministério Filhos do Homem. Tudo isso com entrada franca e transmissão ao vivo pela Vida. Confirme sua presença ligando 3029-9290 ou pela página facebook.com/VidaFM Curitiba. Não perca, vagas limitadas. Garanta sua presença e de seu acompanhante. Pocket Show da Vida. É mais uma da Vida FM Curitiba. A rádio que é tudo de bom. Rádio Vida. Pocket Show da Vida. Apoio Progeáudio, som e iluminação. Para o seu evento, acesse progeaudio.com. Atenção, curso superior bacharel em teologia, à distância, disponível em sua cidade, reconhecido pelo MEC, através da convalidação de cursos livres já feitos. Duração aproximada de 12 meses. Aulas via internet, conteúdo e certificação do Centro Universitário Sesumar. Convênio com o Sistema Mercosul de Ensino à Distância. Seja um bacharel em teologia. Inscreva-se através do site cimead.com.br ou pelo telefone 41 3029 2121. Vida FM.fm. O site da rádio que é tudo de bom. Vida FM.fm. Mãe, eu aprendi hoje sobre os vermes e a hanseníase. E para tratar, é só ficar de olho em sintomas como manchas dormentes e procurar uma unidade de saúde. E contra os vermes, é só tomar o remédio, lavar as mãos, frutas e verduras, evitar andar descalço e cozinhar bem os alimentos. Gostei, professorinha. Campanha Nacional de Eliminação da Hanseníase e Controle das Verminoses de 18 a 22 de março. É hora de prevenir e tratar. Informe-se na sua escola. Ministério da Saúde, Governo Federal. Vida. Curitiba 92.9. Fique ligado na Vida o dia todo. No seu rádio você sintoniza 92.9 e no Facebook basta curtir nossa página oficial facebook.com/VidaFM Curitiba. Promoções, bastidores, fotos e muito mais. facebook.com/VidaFM Curitiba. A página oficial da rádio que é tudo de bom em Curitiba. Rádio Vida. Fundação Exclusiva Educativa 92.9. Campo Largo, Paraná. A vida é tudo de bom. As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação: Luciana Pombo. Direção-geral: Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde. Neste momento, 3h08, está no ar o Vida News de hoje. Hoje é segunda-feira, dia 8 de julho de 2013, dia do pacificador, dia do padeiro, dia da ciência e dia do fotógrafo. E pelo dia do fotógrafo eu quero abraçar meu querido amigo José Suassuna, que está morando ainda aqui na cidade de Curitiba, mas gosta muito de passear por Pontal do Paraná e Morretes. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Lu. Tudo bem? Como vai você? Como foi de fim de semana? Olha, mais ou menos. Depois eu quero mandar um abraço aí para a família de um amigo meu que faleceu, radialista. E eu quero aproveitar também o momento e mandar um abraço para minha irmã, que é fotógrafa. É fotógrafa? Como é que é o nome dela? Cauana Bestloff. Cauana, um grande abraço para você. Aliás, ela esteve aqui no Pocket Show. Ela que fotografou pra gente. E um abraço pro meu amigo André Wormsbecker, que também é radialista também, bem gente boa, locutor também, e é fotógrafo. Parabéns pra ele. Ciro Júnior, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, tranquilo? Como é que foi teu fim de semana? Eu não posso me queixar não, foi bem bacana. Foi bacana, isso foi é bom, muito passei bom. com a minha mãe na chácara dela. Legal, então foi perfeito, hoje tá com tudo pro nosso programa. Ah, como sempre, né? Como sempre, vamos lá, assim que eu gosto. Vamos às manchetes do dia? Manchetes do dia. Vamos começar com a manchete nacional, mas vem aqui de Curitiba, Rogério Ataíde. Corrupção no Brasil, todo mundo sabe que tem. Mas sabe quantos estão presos no total no Brasil sobre corrupção, por corrupção? 697 pessoas, ainda corrupção ativa e não a passiva. Num total de 549 mil presos no Brasil. Apenas 697 estão presos por corrupção ativa e não passiva. É o que tem que acabar e, aliás, tem que ficar preso realmente e não sair logo depois por bom comportamento e tudo mais. Afinal, corrupção, se tudo der certo e o Senado ratificar o que foi feito na Câmara, vai ser crime hediondo. Vamos agora às manchetes, a informação de Londrina. Ciro Novaes. Pela Vida News, 92.9 FM, Ciro Novaes. Uma boa tarde, ouvintes de todo o Brasil e grande equipe do Vida News. Hoje nosso tema, o Brasil pede socorro. E de Londrina agora vamos a Brasília, Daniele Soares. Já está liberada a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2013. Se você tem imposto de renda a ser restituído, vai lá no site da Receita Federal e observa. Se teu nome estiver lá dia 15, você vai receber restituição do imposto de renda. Agora no esporte, primeiro Felipe Esboril. A equipe do Botafogo assumiu neste final de semana a liderança do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos conquistados em 6 rodadas. E de Felipe Esboril, agora ainda no esporte, Ciro Júnior. Atlético, Curitiba e Paraná Clube empatam neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro. E a manchete agora é de Campo Largo, Glauco Silveira. 2 pessoas feridas no conhecido Trevo da Morte em Campo Largo. Estas e outras informações você vai acompanhar a partir de agora aqui no Vida News, somente aqui. Vida News já está no ar, 3h10. Vida News, tempo e temperatura. O estado do Paraná começa a semana com chances para chuva na faixa leste do estado. Isso porque temos o avanço de uma frente fria pelo oceano. Esse sistema traz um pouco mais de nebulosidade para a parte leste do estado do Paraná e, portanto, condições favoráveis para a chuva. No entanto, é chuva fraca e alternada com períodos em que o sol até pode aparecer entre muita nebulosidade. Na região de Curitiba, temos essa expectativa de chuva com máxima de 16 graus. Paranaguá também tem essas chuvas isoladas, mas à medida que vamos avançando para o interior, observamos um quadro geral de tempo mais seco. Somente naquelas áreas que fazem divisa com o estado de Santa Catarina, ainda temos chances de chuva, no entanto, essa chuva deve diminuir a partir da terça-feira. Boa parte dessa semana vai ser com um quadro geral de tempo mais aberto, com tendência de elevação das temperaturas, principalmente na segunda metade da semana. Previsão do tempo, uma parceria agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Márcio Custódio. Vida News. Trânsito. Passou a ser proibido fazer a conversão para quem segue pela rua Mateus Leme, no bairro São Lourenço, aqui em Curitiba, e quer entrar à esquerda nas ruas Albano Reis e Brasilino Moura. Placas de sinalização estão orientando o trânsito ali no local. Vou repetir para você, então, proibido agora fazer a conversão para quem segue pela Mateus Leme e quer entrar à esquerda, nas ruas Albano Reis e Brasilino Moura. Agora não pode mais fazer essa conversão. Tem placas de sinalização no local, mas você tem que prestar bastante atenção para não fazer nada errado e não causar acidente naquele local. 3h12. Vida News. Aeroportos. Os aeroportos Internacional Afonso Pena na Grande Curitiba, de Foz do Iguaçu, Governador José Richa de Londrina, Silvio Nami Júnior de Maringá e Adalberto Mendes da Silva de Cascavel estão todos abertos para pousos e decolagens e operam visualmente neste momento. 3h13. Vida News. Ouvinte Vida.
A Câmara e o Senado devem analisar esta semana propostas que acabam com o foro privilegiado para as autoridades. Deputados, senadores, ministros de Estado e autoridades possuem foro privilegiado, que é a possibilidade de ser julgado por uma instância maior do judiciário por crimes. Eu pergunto para você, o que você pensa sobre o foro privilegiado? Você participa com a gente, o nosso telefone é o 3029-9290, o Torpedinho é o 9233-9290, o Facebook também está à sua disposição e também o Twitter. Você, claro, pode e deve curtir a nossa página do Vida News 92,9 FM na internet. Você vai lá, curte e participa também com a gente através da nossa página. Léo, o que você pensa do foro privilegiado? Eu sou a favor, só que desde que seja de maneira proporcionalmente inversa essa benesse. Deveria ser mais rigoroso ainda, deveria ser mais punitivo ainda. Para poder e não o contrário, como nós temos hoje. Exatamente. Por que eles são diferentes? Qual que é a prerrogativa? Porque eles são deputados, são senadores, são governadores, por isso? Quando eles inventaram o foro privilegiado, Léo, a justificativa era a de que no exercício da função, muitas vezes as pessoas precisavam ser mais duras. E era fácil que estas pessoas, senadores, deputados, fossem processados por injúria, calúnia e difamação. Ok. Sim. Se é esse o motivo, então por que não fizeram apenas para esse item em particular? Daí abre um precedente, né? Hoje em dia é até um orgulho pro cara ser julgado, né, pelo foro. Então eu acho que eu sou a favor sim, mas dentro do que eu falei, ao contrário do que é hoje. É um exemplo de neutralidade, tranquilidade, né? Cara, você julgado aí e tal, foro privilegiado, tranquilo, tô numa boa, não vai dar nada, né? Não vai dar nada, não vai acontecer nada. Então eu acho que devia ser o contrário. Quando chegasse essa circunstância, né? O político envolvido já devia pensar, meu Deus, agora eu complicou. Eu quero até concordar com você, mas antes disso, dar uma, entre aspas, voadorinha no senador Álvaro Dias, porque é o seguinte, essa proposta está indo agora para a Câmara. E no Senado, o Álvaro, tentando evitar que chegue até a Câmara, fez a proposição de uma lei que faz com que os políticos realmente não tenham foro privilegiado para aquilo que seja justiça comum. Mas para qualquer outro crime cometido lá dentro do cargo de senador ou do cargo de deputado, que eles continuem tendo foro privilegiado. Mas naquilo que eu acabei de ouvir de você, pelo menos, Léo, você pensa exatamente o contrário. Então, o Álvaro estaria na contramão daquilo que a gente quer. Com toda certeza. Eu acho que tem que acabar com essa história de privilégio que eles têm de todos os gêneros, inclusive aqueles que a gente vem falando. Porque qualquer razão e circunstância, se foi por eles mesmos criados a Constituição que equipara todo cidadão, então, gente, eles teriam que pagar do próprio bolso, se quisessem, o auxílio médico, né? Aí o plano de saúde, teriam que pagar do próprio bolso a gasolina para ir e vir. Eu, para vir trabalhar, eu pago do meu bolso a gasolina. Por que o deputado não pode? Você paga do seu, até o chefe, Luciana. Aliás, ele está vindo e voltando de bicicleta, eu tô achando maravilhoso isso. Até o chefe nosso aqui não ganha arrego de ninguém. Ele tem que trabalhar, fazer a empresa render para poder pagar suas próprias contas. Então ninguém tem moleza nesse país, a não ser quem é deputado, senador, vereador, governador. Então, magistrado. Tem que acabar com isso aí. Ponto. Né? Não tem essa de o cara ganha lá 5 mil reais de auxílio alimentação. Vai pegar do bolso dele, vai no mercado, pega o carrinho e faz a compra, meu querido. Né? Vai se virar, porque é muita folga para pouco trabalho. Se esse país fosse uma maravilha, se a gente fosse um país de primeiro mundo, não tivesse fome, a internet 3G funcionasse, Luciano, o telefone celular funcionasse, tudo fosse bonito, né? O hospital funcionasse, a escola funcionasse, não tivesse presídio, aí eu ia achar válido, concordaria com tudo isso, mas a gente vive num estado de miséria e eles exaltam essa riqueza que na verdade é nossa. E eu fico muito triste com isso e sou contra. Ciro Júnior. Então, Luciana, tem alguns aspectos legais de falar aí. Primeiro, se o Álvaro Dias propôs isso, você me disse que propôs, já estou discutindo a página dele no Facebook, que ele é o único político que eu seguia. Então, já que ele tem alguma coisa a esconder, ele quer um foro privilegiado para o que ele faz lá dentro do Senado, isso não é atitude digna de um senador, ainda mais do nosso Estado. Segundo, os políticos, quando eles estão em campanha,
eles imploram para cada um de nós, para o cidadão, para o seu voto. Eles só falta pegar o cidadão e colocar lá. É verdade. Nesses 3 meses, o cidadão é mais importante que eles mesmos. Porque nos outros 4 anos, eles são o bam. Se você que votou no Álvaro Dias, votou na Gleice, ou votou em qualquer um, tentar falar com eles lá, eles não vão te receber. Mas quando estiver na época de campanha, vão. Esse foro privilegiado é um absurdo. Eles são cidadãos que nem eu, que nem o Léo, que nem a Luciana, que nem todo mundo que está ouvindo a gente. Não tem cabimento. O povo realmente está se unindo, já está fazendo algumas coisas. Essa mudança teria que ser, inevitavelmente, tinha que ser já. Eles têm que ser julgados na justiça comum como qualquer um de nós. E por qualquer tipo de crime. E por qualquer crime, não tem cabimento. Não há argumento algum para nenhum tipo de privilégio. Inclusive o de andar com o avião da Fábio para onde quiser, para passear no fim de semana, levar a namorada, a amante, a terceira amante, a quinta amante, né? E assistir o Jogo do Brasil. Isso, não e esse tem. foro privilegiado também é um dos motivos que muitos deputados, muitos senadores gastam milhões para se eleger. Para continuar se elegendo, afinal de contas, eles têm medo de ser julgados. Que a conta não fecha, né? O que eles gastam para se eleger não fecha com o que eles vão ganhar durante 4 anos ou 8 anos como senador, né? Geralmente não. Meio misterioso, né, Luciano? Eu sempre disse que tem alguma coisa bem errada aí nesses gastos para as campanhas eleitorais. Se você tivesse, Luciana Pombo, que morar lá em Pontal e vir trabalhar aqui todo dia e voltar, você ia querer vir trabalhar aqui? Não, né? Não teria coragem, porque é muita distância. Eu gastaria, aliás, metade do meu salário só em combustível. R$200 por dia de combustível. A matemática realmente não bate com relação a eles, né? Não tem Meio estranho isso, né? Meio mal contada essa história. Você também pode participar, liga pra cá, 3029-9290, participe no Torpedinho, não esqueça, 9233-9290 e também as redes sociais estão à sua disposição para participar a partir de agora. Olha só, o Rogério Ataíde participando com a gente diz o seguinte, veja bem, se isso for aprovado, ou seja, para que eles não tenham foro privilegiado, teríamos que acabar com os inquéritos policiais militares também, que nasceu no regime militar e existe até hoje. Luciana, isso tudo é uma vergonha. Querem enganar o povo mais uma vez, tudo para enrolar o povo. Deputado, tem tudo pago. Tudo. Brasil de lá, primeiro temos que juntar o Brasil de lá com o Brasil de cá. Lá é outra vida, lá é primeiro mundo. Lá no Brasil de lá, eles vivem num país de primeiro mundo, sim. E agora, o país de cá, como é que fica? Pergunta o Rogério Ataíde. Também participando com a gente, o Leandro Santos diz sim, deveria acabar sim o foro privilegiado para os deputados e para os senadores. O Fernando Cunha diz foro privilegiado é tipo brincar de polícia e ladrão com ladrões de verdade, porém fardados, diz ele. O César Augusto Landowski diz esse foro privilegiado é uma afronta ao povo brasileiro. Isso tem que acabar já. Você também pode participar, não esqueça, nossas linhas todas estão à sua disposição, 3029-9290, 9233-9290 e as redes sociais. 3h21. Vida News. Giro de reportagem. E hoje vamos começar em São Paulo. O projeto a favor de eleições limpas já tem 56 mil assinaturas na internet. De lá, Bruno Carneiro. Uma iniciativa do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, chamada de Eleições Limpas, já tem mais de 56 mil assinantes na internet. O projeto, que é feito pelos mesmos criadores da Lei Ficha Limpa, tem como objetivo acabar com o financiamento feito por empresas privadas e impõe o limite de R$ 700 para a doação de pessoas físicas aos candidatos. Segundo os idealizadores do projeto Eleições Limpas, quando as empresas doam para os candidatos, trata-se de um adiantamento que será retornado para as empresas em forma de dinheiro público. De acordo com uma pesquisa feita pela Universidade do Texas, a cada R$1 investido nos candidatos, o retorno aos empresários foi de aproximadamente R$ 8. Conforme balanço feito pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, dentre os 513 deputados eleitos, 369 foram os que tiveram as campanhas mais caras. Para que a proposta seja oficialmente apresentada ao Congresso Nacional, é preciso o apoio de 1% do eleitorado ou 1.600.000 pessoas. Para quem deseja assinar a petição, basta acessar o site www.eleiçõeslimpas.org.br. O prazo para assinar vai até o dia 4 de agosto. Agência Rádio Web de São Paulo, Bruno Carneiro. Vida News.
É fantástica essa informação, então, das eleições limpas. Você que ainda não assinou, assine. São 56 mil assinaturas. Ainda tem que chegar a 1,5 milhão de assinaturas. É verdade que às vezes a gente não acredita muito no que vai acontecer depois. Foi pedida a saída do Renan Calheiro com mais de 1,5 milhão de assinaturas e ele não saiu. Tá lá. E ninguém sabe onde está esse abaixo-assinado lá no Senado Federal. Mas é importante que a gente marque posição. Portanto, vá lá e assine você também. 3h23 e o Atlético Paranaense nem esperou a reunião de hoje para demitir o técnico Ricardo Drubuschi. Por volta das 14h, o treinador foi chamado para uma reunião com o diretor de futebol, Antônio Lopes. E Antônio Lopes comunicou a decisão da diretoria. Portanto, o técnico Ricardo Drubuschi já não é mais treinador do Atlético Paranaense. Os detalhes daqui a pouquinho você tem aqui no Esporte. Não dá para se segurar, né, Ciro? Nossa, vocês têm que ouvir e segurar um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse assunto. Você que está ouvindo e quer saber sobre a saída do treinador, continua com a gente. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto. O Drubuschi, então. Caiu, despencou. Em vez de você esperar das 5 da tarde para poder ouvir nas rádios que falam de futebol, aqui você ouve primeiro. E daqui a pouco nós vamos falar sobre. 3h34. E ainda no giro de reportagem, a corrupção ainda tem levado poucos para a cadeia. Rogério Ataíde com as informações. Boa tarde, Luciana Pombo, boa tarde, Luiz Fernando Múcio, boa tarde toda a equipe do programa Vida News. 697 pessoas estão presas por corrupção no Brasil. Isso representa 0,12% do total de presos no país, que é de 549 mil pessoas presas de todos os tipos de crimes, condenados por todos os tipos de crimes. 8 entre 9 presos estão... 8 entre 9 presos, desculpem, por corrupção ativa e 9 entre 10 são homens. 11 vezes mais pessoas estão presas por atentado ao pudor. Na realidade, é atentado violento ao pudor. 50... Luciana do Céu. Depois não quer que eu diga, né? Luciana do Céu. 50 processos envolvendo corrupção já prescreveram. Mas por que prescreveram? Qual o motivo da prescrição? Já prescreveram nos tribunais brasileiros em 2012 e, portanto, não resultaram em punição alguma. Veja como lá por norte, Luciano, nordeste, o bicho pega lá não dá nada. E é para onde vai as verbas, né? 5 estados não têm em suas celas nenhum condenado por este crime: Acre, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte e Sergipe. Luciana, eu falei da corrupção ativa. É aquele que oferece o dinheiro, aquele que te oferece a grana ao funcionário público, que estão desses 697. Porque a passiva, o que recebe a grana, nem saiu na estatística. Nem saiu na estatística. Brasil, quem não age não é. Rogério Ataíde para o programa Vida News. Vida News. Como a gente sempre diz aqui, sem dúvida nenhuma, o que o povo quer exatamente é que se faça alguma coisa com relação à corrupção. Acabe-se com a corrupção, sem dúvida nenhuma. E agora há pouco a gente falando aqui sobre esse assunto, sobre foro privilegiado, o Léo comentou alguma coisa sobre os aviões da FAB. Olha só, o senador Renan Calheiros voltou atrás, gente, e resolveu devolver o dinheiro usado em viagem com o avião da FAB. Acompanhe os detalhes com Ciro Júnior. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB do Alagoas, voltou atrás e afirmou que vai ressarcir os cofres públicos em R$32 mil por ter usado um avião da Força Aérea Brasileira para ir a um casamento. A decisão ocorreu um dia depois de o PMDBista confirmar a requisição de uma aeronave oficial para comparecer à cerimônia de casamento da filha mais velha do líder do governo no Senado, o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas. De Curitiba, Ciro Júnior para o Vida News. Vida News. E fechando o giro de reportagem, essa primeira parte falando ainda de Brasília, o Conselho Nacional dos Municípios listou 100 municípios que têm as melhores administrações do Brasil. Acompanhe detalhes com Yuri Hudson.
A Confederação Nacional dos Municípios vai apresentar, durante a 16ª Marcha de Brasília em defesa dos municípios, o ranking das cidades com administração de maior qualidade. A medição é feita a partir de indicadores fiscais, de gestão e social. A entidade vai entregar o prêmio IRFS aos 10 mais bem colocados. O prêmio sinaliza que, apesar dos efeitos da crise econômica, com a queda de arrecadação, os gestores municipais alcançaram resultados positivos. Segundo o presidente da CNM, Paulo Zilkowski, avaliar os municípios a partir destes índices possibilita ter uma visão sobre o desenvolvimento do país. Nós precisamos olhar o país de uma questão mais estratégica e de longo prazo. Nós, há 60 anos atrás, tínhamos 80% da população rural e 20% urbana. Hoje nós temos 86% da população na área urbana e 16% na área rural. Esses distritos, normalmente, eles são rurais. Quando você vai olhar os indicadores sociais, tu olha a mortalidade infantil, tu olha a evasão escolar, então isso é que tem que ser debatido. Nesta edição, o primeiro lugar do IRFS vai para São José do Hortêncio, no Rio Grande do Sul. O índice geral do município ficou igual a 0,683. A segunda colocação foi para Bilac, em São Paulo, com 0,644. Os municípios do Rio Grande do Sul, nesta edição, apresentaram o melhor posicionamento. Do total de 100 melhores, 36 são gaúchos. São Paulo está em segundo, com 26 municípios. O IRFS é medido a partir de informações das prefeituras repassadas à Secretaria do Tesouro Nacional e a outros órgãos oficiais. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Yuri Hudson. Vida News. O nosso ouvinte Wilson Ribas ligou aqui pra gente no 3029-9290 pedindo para que o Vida News comentasse já a queda do Drubusky, que pegou a torcida atleticana de surpresa, o Drubusky, né, como normalmente se fala por aí. Vamos lá, Wilson Ribas, daqui a pouquinho, segura mais um pouco, a gente já vai comentar e vai dizer tudo aquilo que você quer saber aqui no Vida News. Eu queria falar agora. Nada, segura, 3h29. Vida News. Crônicas. Publicação no Estadão noticia que a presidente chamou o Partido dos Trabalhadores e informou que não está acuada. E como no melhor do seu estilo guerrilheira, vai para cima e convocou o MST para, supostamente, acuar o Congresso brasileiro, indo para as ruas com a banda podre da sociedade que ela bem sabe não trabalha e vive à procura de baderna. Essa notícia para mim é muito grave, pois a presidente partiu para o confronto com as instituições, em detrimento da paz pública. Portanto, levando sofrimento à sociedade pelo que já vimos, depredação ao patrimônio público e privado. Se essa ameaça se concretizar, espero que aqueles que constitucionalmente são os guardiões da ordem e da paz cumpram o seu papel e liberte a sociedade do martírio que está sendo submetida. Digo, sem medo de errar, a presidente está cometendo crime quando escolhe o caminho da conflagração social e isso é inaceitável para a sociedade. Se convocarem esse movimento previsto para o dia 11, ele terá ampla cobertura da imprensa. E acho que não vão conseguir segurar o rojão. A coisa vai fugir do controle. E se acabar em baderna, serão responsabilizados pela sua convocação. Ou se ficar muito maior do que planejam, vai abalar ainda mais a classe política. Inclusive, e principalmente, a turminha revolucionária do PT. Ela, a presidente, tem uma história que vem de um agrupamento clandestino de esquerda que praticava atos terroristas. Esses comunistas nunca mudam. Ficam, na verdade, em hibernação, esperando a hora de agir. Se não forem contidos a tempo, vamos amargar uma ditadura que jamais se viu. Os militares de 64 e os de hoje são perseguidos e humilhados por ações que foram obrigados a fazer em defesa da nação, enquanto os guerrilheiros comunistas estão hoje no poder. Apostam
estão nas mobilizações e no baguncismo para atingir seus objetivos. O que temos hoje como governo não passa de uma quadrilha organizada para roubar, delinquir, corromper e matar se for necessário ao seu projeto de permanência no poder. Ou vamos pará-los hoje, ou vamos amargar uma luta sangrenta entre irmãos. Eles têm que entender que encontrarão resistência, caso contrário, continuarão avançando. A presidente Dilma, com toda a sua incompetência e burrice, é ainda comunista. E com essa gente não há diálogo possível. E nesse caso, o que vai nos restar será mais uma vez as Forças Armadas, para serem novamente no futuro espezinhadas e perseguidas. Estamos de olho. Aqui, Ciro Novaes. Me aguardem. Vida News. Vida News volta já. Apresentação Luciana Pombo. Direção-geral Luiz Fernando Mussi. Fundação Exclusiva Educativa 92.9. O parceiro a seguir apoia culturalmente a programação da Vida FM Sat. Fique ligado na vida o dia todo. No seu rádio você sintoniza 92.9 e no Facebook basta curtir nossa página oficial facebook.com/VidaFM Curitiba. Promoções, bastidores, fotos e muito mais. facebook.com/VidaFM Curitiba. A página oficial da rádio que é tudo de bom em Curitiba. Rádio Vida. Vida FM 92.9. Mãe, eu aprendi hoje sobre os vermes e a hanseníase. E pra tratar, é só ficar de olho em sintomas como manchas dormentes e procurar uma unidade de saúde. E contra os vermes, é só tomar o remédio, lavar as mãos, frutas e verduras, evitar andar descalço e cozinhar bem os alimentos. Gostei, professorinha. Campanha Nacional de Eliminação da Hanseníase e Controle das Verminoses de 18 a 22 de março. É hora de prevenir e tratar. Informe-se na sua escola. Ministério da Saúde, Governo Federal. O site da rádio que é tudo de bom. Atenção, curso superior bacharel em teologia, à distância, disponível em sua cidade, reconhecido pelo MEC, através da convalidação de cursos livres já feitos, duração aproximada de 12 meses, aulas via internet, conteúdo e certificação do Centro Universitário Sesumar, convênio com o Sistema Mercosul de Ensino à Distância. Seja um bacharel em teologia, inscreva-se através do site cimead.com.br ou pelo telefone 41 3029 2121. As melhores músicas. 92992.9. Os melhores prêmios. Vida FM Curitiba. Sábado, dia 27, 4 da tarde, tem mais uma edição do Pocket Show da Vida, no auditório da Rede Mercosul. Entrevistas, prêmios e apresentação do Ministério Filhos do Homem. Tudo isso com entrada franca e transmissão ao vivo pela Vida. Confirme sua presença ligando 3029-9290 ou pela página facebook.com/VidaFM Curitiba. Não perca, vagas limitadas. Garanta sua presença e de seu acompanhante. Pocket Show da Vida. É mais uma da Vida FM Curitiba. A rádio que é tudo de bom. Rádio Vida. Pocket Show da Vida. Apoio Progeáudio, som e iluminação. Para o seu evento, acesse progeaudio.com. Fundação Exclusiva Educativa 92.9, Campo Largo, Paraná. A vida é tudo de bom e continua. Vida News. Trânsito.
Um atropelamento está sendo atendido neste momento na rua Roberto Brandini, no Cajuru, no cruzamento com a Rua dos Ferroviários. Muita atenção, você que está circulando aí na região do Cajuru. É na rua Roberto Brandini, no cruzamento com a Rua dos Ferroviários. 3h37. Vida News. Giro de reportagem. E antes de girar a reportagem, eu vou aqui responder algumas das perguntas. Segura que não é a hora, tem o giro de reportagem. Tá todo mundo tem aqui, o giro. ligando. Silvia Lucina dizendo pra gente que está acompanhando o Vida News pelo Twitter aqui com a gente. O ciclista ao vivo fala o seguinte, pergunta, com toda essa investigação do governo norte-americano, será que o Mr. Obama ficou sabendo do mensalão antes da gente? É a pergunta do ciclista ao vivo aqui pra gente através do Twitter. E pelo Torpedinho 9233-9290, respondendo sobre o foro privilegiado, Fábio Veiga diz o seguinte, boa tarde, povo de Deus, boa tarde, Fábio. Foro privilegiado é uma palhaçada, aliás, toda lei que poderia ir contra a corrupção é uma palhaçada. Ainda quero estar vivo para ver isso mudar, diz o Fábio Veiga, participando através do Torpedinho. Você também pode participar, lembrando que o nosso torpedo é o 9233-9290, o telefone é o 3029-9290 e também pelas redes sociais. A jornalista Paula Borges, participando, diz o seguinte, mas isso, estão brincando com o povo mesmo. Chega de privilégios para esta coja. Queremos o fim do foro privilegiado, também a Paula Borges no Torpedinho. A Jandira ligou pra gente? Ligou. Que ela disse? Revoltada lá. Falou que é contra e falou as várias verdades que eu venho falando aqui direto. Ela falou que quer que eu, você e o Ciro sejamos eleitos. Olha só. Eu não sou candidata não, Jandira, mas a gente tem que mudar tudo isso sem dúvida nenhuma. Senador Ciro Novaes. Pois não, Júnior. Deputado federal Léo, como que você está? Tudo bem, pela Vossa ordem. Excelência, como está? Pela ordem, senador. Vamos quebrar todas as ordens do dia. A presidente Luciana Pomba. A nova presidenta. Pronto. Vai lá, Luciana. Qual que é a tua presidência? Se assumisse hoje, Luciana, agora tua primeira determinação como presidente. Acabar com o Senado Federal. Já ia Vamos chegar eliminar esses anarquizando. senadores que não fazem nada. Vamos acabar com toda essa palhaçada de uma vez. Mas daí ia precisar votação no Senado, eles não iam votar, por favor. Nada, mas a gente não ia votar no Senado isso, era através de decreto legislativo. Decreto-lei. Isso, Ou vamos fazer um plebiscito. Um golpe. Ora. Onde? 3 horas 40 minutos. Faz um plebiscito onde só a presidenta vota. Pronto. Não, Ela o povo vai tirar aquela coja, sem dúvida nenhuma. Vamos lá, Brasília, voltamos para lá. Liberada a consulta ao segundo lote de restituições do imposto de renda, Daniele Soares. Já está liberada a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2013. O dinheiro será depositado no próximo dia 15. Neste lote, o valor liberado chega a 1 bilhão e 400 milhões de reais, que vão ser creditados na conta de mais de 1 milhão de contribuintes. A restituição fica disponível no banco por 1 ano. Depois desse prazo, o contribuinte deve fazer o pedido para resgate do pagamento pela internet. Ao todo, vão ser 7 lotes de restituição. O último está previsto para ser liberado no dia 16 de dezembro. Caso não receba o depósito, o contribuinte deve procurar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil. Para saber se teve a restituição do imposto de renda liberada neste segundo lote, basta acessar o site receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone no número 146. De Brasília, Daniele Soares. Vida News. E o Fundo de Saúde de Curitiba está com balanço financeiro de 2009 irregular ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. É que a Prefeitura não apresentou ao Tribunal de Contas comprovantes bancários que expliquem a movimentação de R$ 94.300. A gestão do fundo era do ex-prefeito Luciano Dutti, que foi multado pelo Tribunal de Contas. Os extratos apresentados são insuficientes para explicar a diferença entre o saldo remanescente do exercício, que seriam de R$ 213 mil, e o declarado em duas contas bancárias, que são de R$ 119 mil. E vamos agora a informações de Curitiba. 200 milhões de reais, este seria o prejuízo por conta das chuvas no estado do Paraná. Detalhes com Ciro Júnior. Passa de 200 milhões o prejuízo causado pelas chuvas no Paraná. A estimativa, ainda parcial, é da Defesa Civil Estadual. De acordo com o último boletim divulgado hoje, mais de 2.000 pessoas permanecem desabrigadas ou desalojadas no estado. 8.500 residências foram danificadas e 37 destruídas. O número total de pessoas afetadas passa de 164 mil. De Curitiba, Ciro Júnior para o Vida News. Vida News.
E um pedido de impugnação à candidatura do deputado estadual Fábio Camargo, do PTB, foi protocolado hoje na Assembleia Legislativa. O advogado Fábio Zanon Simão alega que falta idoneidade moral para o parlamentar assumir o cargo. Segundo o pedido, Fábio Camargo teve o registro da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, cancelado por falsidade ideológica. O parlamentar nega, dizendo que está licenciado voluntariamente pela OAB. Vai dar pano para manga essa vaga do Tribunal de Contas. Todo mundo quer. Eu também, será que não dá para nós concorrer, hein? Dava, era só ter feito a inscrição. Concorrer, Puxa todo mundo pode. vida. O problema é que dos 45 inscritos, né? 43 pode ser que não tenham quase nenhum voto. Não tem nenhum compadre para poder ajudar, né? Não, pra e você eleger. é deputado, se fosse, seria bem mais fácil. Coitado, né? Tem que pagar minha gasolina do próprio bolso, tenho que pagar minha refeição do próprio bolso. É bem diferente de alguns, né? Vamos lá. E vamos agora a Campo Largo. 2 pessoas ficaram feridas no conhecido Trevo da Morte. Glauco Silveira tem os detalhes. Boa tarde, ouvintes do Vida News. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a toda a equipe. Uma colisão envolvendo 2 veículos no Trevo da Morte acabou deixando 2 pessoas feridas. Entre elas, uma adolescente de 14 anos e o condutor de um dos veículos. O acidente foi registrado na tarde deste domingo, dia 7, próximo às 17 horas. Conforme informações no local, o veículo Clio se deslocava pela rodovia PR-423, sentido bairro Itaqui, quando o veículo Prisma, que se deslocava pela rua João Stucas, acessou a rodovia, não parando na preferencial, e sendo atingido pelo Clio, que parou na canaleta de água. Com dores no ombro, o condutor do veículo Clio, identificado como José Valmir da Silva, 45 anos, foi socorrido pelos bombeiros do SIAT, juntamente com um adolescente de 14 anos que estava no mesmo veículo, sendo encaminhados ao Hospital Nossa Senhora do Rocio para atendimento médico. Uma passageira do Prisma entrou em estado de choque, sendo encaminhada pela equipe do SAMU ao Centro Médico Hospitalar. O local é ponto de vários acidentes. Moradores pedem aos governos municipal, estadual e até federal para que seja realizado melhorias no local, como a instalação de uma trincheira ou até mesmo radares, pois a sinalização da rodovia não faz os veículos reduzirem a velocidade no cruzamento. Vida News, a informação que chega na cidade de Campo Largo com Glauco Silveira. Vida News. E ainda informações na área de segurança pública. Olha só, mais uma morte em Pontal do Paraná. O sargento Narcionísio da Polícia Militar foi morto durante tentativa de assalto na área central de Praia de Leste na madrugada de sábado. Por conta da série de mortes sem explicação em Pontal, sem delegado, sem nada, aliás, manifestação está programada no município para a tarde de quarta-feira. Os manifestantes, com apoio de políticos locais, vão fazer uma passeata na cidade. O local do encontro foi marcado para o calçadão do balneário Santa Terezinha, em Pontal do Paraná. E, lógico, a briga é contra o governo do estado, que tem deputado que foi lá fazer campanha, tirar foto com o prefeito, mas que não levou segurança alguma para o município. Ciro Júnior. Então, Luciana, Pontal do Paraná está uma cidade sem lei. Desde a época de campanha, eu morava lá durante um ano e pouco, eu morei lá. Aquela cidade tá perdida, os ladrões, assassinos estão fazendo o que... Estupradores, que é a pior raça que existe, estão fazendo o que querem lá dentro. E o que é mais engraçado, engraçado se não fosse trágico, Matinhos do lado é uma cidade segura. A gente não vê notícias de assassinatos, de estupros em Matinhos, sabe por quê? Por quê? Porque lá a Guarda Municipal tem Guarda Municipal. Tem guarda. O prefeito eleito, Edgar Rossi, prometeu, apesar de não ser obrigado ele colocar a Guarda Municipal, ele prometeu que teria. E cadê a Guarda Municipal? Urge. Já que não tem delegado na cidade, já que o Mauro Moraes não está fazendo também nada para a cidade, que ele prometeu e não está cumprindo, então cabe ao nosso prefeito de Pontal, eu falo nosso prefeito que eu sou de lá, eu voto em Pontal do Paraná, está abandonada, ele que faça alguma coisa para a cidade, que a população está desesperada, tanto que eu quero fazer manifestações, passeatas, e é o que tem que fazer, é o que resta à população, além de ficar trancado em casa e chorar. É, porque trancado em casa não vai adiantar nada, mas o grande problema é que sair às ruas pode acontecer uma tragédia, né? Então vai fazer o quê? E mataram, tem que pedir mesmo. Mataram um sargento da Polícia Militar, ou seja, não é uma pessoa que não sabe se defender. E 2 dias antes mataram um segurança do prefeito. Imagina, o próprio segurança do prefeito assassinado, pra você ver como que tá a cidade. Tá realmente abandonada. Beto Richa, governador, que foi lá também fazer campanha para o atual prefeito, faz favor.
libere segurança para o município. É uma vergonha o que vocês estão fazendo com o Pontal do Paraná. É que lá não aparece, né? Se você Não botar aparece os na mídia, tem carrões- 21 mil pessoas só, né? Pra quê? E para as pessoas também não aparece, né? Não tem como botar carrão da polícia novo Aqueles lá. Renaults bonitos Isso, circulando equipado. e tal. Você já viu que ela parece um descovador? Eu até fico tonto quando passa uma viatura daquela. É muita luz, gente. Pra que tanto pisca-pisca? Não é um Natal. carro bonito, o Renault Duster. Um carro bem bonito, realmente. Mas é Que bom muito. se tivesse alguns desses lá. 3 É. só, eu já tava bem Lá satisfeita. não, só tem quantas mil pessoas? 21 mil. Não serve pra Mas nada. eles só vão levar policial lá na época de temporada. Isso, né? Aliás, daí Fica enche, bonito. né? Isso. Aí fica aparecendo para os Daí tem jornais. televisão pra... todo dia lá fazendo matéria Exatamente. na temporada. Pra mídia que tá tudo Isso. bem. Vamos fingir, né? É o que pensa. Uma pena. 3h47. Fechando o giro de reportagem, agora voltamos a Brasília. Essa matéria vem da Caixa Econômica Federal. A poupança da Caixa teve captação líquida de 2,860 bilhões de reais em junho. Vamos lá. A Caixa Econômica Federal encerrou o mês de junho com a marca de 2,860 bilhões de reais de captação líquida, que é a diferença entre depósitos e retiradas. O resultado é 71,4% superior ao registrado no mesmo mês em 2012, sendo a melhor captação conquistada nesse período em toda a história do produto. Em 2013, a poupança da Caixa já acumula 9 bilhões e 260 milhões de reais de captação líquida, o que representa um crescimento de 38% em comparação ao mesmo valor captado no primeiro semestre do ano passado. Com esses resultados, o banco mantém a liderança absoluta no mercado de poupança, com a marca de 189 bilhões de reais de saldo. Nos primeiros 6 meses deste ano, foram abertas 3 milhões e 840 mil novas contas de poupança nas agências e correspondentes Caixa Aqui, com uma média mensal de 626 mil contas. A Caixa tem na sua carteira de poupança um total de 49 milhões e 640 mil contas ativas. Para abrir uma poupança, basta apresentar original e cópia dos documentos de identidade, CPF e comprovante de residência. Em lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, a abertura de poupança é ainda mais rápida e simples, dispensando inclusive a apresentação do comprovante de residência. De Brasília, Luiz Cláudio Moreira. Vida News. E o Tribunal de Contas do Paraná vai divulgar amanhã informações sobre o primeiro relatório envolvendo as obras da Arena da Baixada para a Copa de 2014 e também o segundo relatório anual sobre as obras de mobilidade urbana executadas pelo Governo do Estado e pela Prefeitura de Curitiba. O encontro está marcado às 14h no edifício sede do Tribunal de Contas, que fica na Praça Nossa Senhora da Salete, no Centro Cívico aqui em Curitiba. 3h50, agora esportes. Vida News. Esportes. E vamos lá, né? É a notícia mais importante do dia, sem dúvida nenhuma, hein, Ciro? Olha, você não tem dúvida nenhuma. O que o presidente do Atlético, Márcio Petralha, está fazendo com o seu clube é vergonhoso, lamentável, desastroso. E eu vou dizer ninguém por quê. esperava isso, até porque ele pegou de alguém que já tinha fundado o Atlético Paranaense. Então, Luciano, primeiro, o erro maior dele foi manter o Drubsky. Esse foi um erro capital. Isso a gente tá falando aqui no programa. Desde que começou o Vida News há 4 meses atrás, estavam falando que é um técnico de segunda divisão. E depois manteve. Depois, agora teve essa intertemporada, 30 dias, manteve o rapaz treinando lá, ficou treinando um mês, daí empatou um jogo, já é demitido. Não tem critério nenhum. Marcelo Petralha, um mês atrás, também elogiou o Drubsky na Rádio Furacão, lembra disso? Lembro. Falou que era um excelente técnico, tá fazendo um ótimo trabalho. E mudou, empatou com o Grêmio, mudou tudo. O Grêmio também não é um time tão pequeno assim. Tá certo que o Atlético foi apático, não jogou nada. Foi terrível. Olha, foi um dos piores jogos que eu vi esse ano do Brasileirão, com certeza foi. O Atlético empatou de 1-1. O Atlético fez um gol achado, foi uma boa jogada ali e tal. O Pedro Botelho fez um gol bonito e tal. Mas depois já tomou o gol de empate. Nem vou falar do jogo, vou dar parabéns pra torcida, que foi 8 mil torcedores lá, apesar do plano sócio Furacão, que não tá compensando por enquanto. Do valor do ingresso, que foi altamente não compatível majorado, não tanto compatível que o Procon foi em cima. Exatamente, não compatível com o valor apresentado dentro de campo. Mas é isso. Agora vai ficar a pergunta: quem que o Atlético vai trazer? Estamos falando em muitos nomes, mas quer a minha aposta? Quero. O presidente digníssimo Márcio Petralha vai colocar o Alberto, que é o assessor técnico do Drubsky. Já tá, né? Já tá, vai interino. Vai colocar lá em cima, ou vai promover o Arthur Bernardes Só faltava, que daí vai ser a mesma coisa que ele fez com o Drubsky. Mas, né? mas a gente tá falando do Márcio Petralha. A gente não tá falando de um presidente que gosta de investir. Que queira investir em futebol, em futebol e em treinador. Ou vai manter o Antônio Lopes, vai tirar o Antônio Lopes da coordenação e vai pôr no Atlético. Eu acho mas que vai pro Antônio Lopes seria uma decadência na
carreira, né? Eu acho Por que quê, não. Luciano? O Petrol Porque ele é hoje diretor, para ele tá mas ótimo, ele não diretor precisa ali fazer por muita diretor. coisa a não ser ir atrás dos treinadores. O salário de um treinador é muito maior do que o diretor Mas, técnico. Luciana, por exemplo... Mas ele fica estável, né? O diretor vai passando, o técnico vai trocando. Diretor não é campeão, técnico é, né? Exato, ninguém lembra quem foi o diretor de É. muita coisa Mas assim. ele não quer mais a carreira de treinador A pro gente não resto sabe. da Se o vida, Petralha né? pedir, ele vai dizer o presidente pediu e eu tô aqui. Claro, vai honrando. dizer porque ele não vai negar. Não vai negar pro Petralha, E tem mas... o Atlético ia está ser dividido em terrível. torcedores que não pode se criticar. Eu sei que eu tô falando aqui, vou ser muito criticado no Facebook depois, eu sei disso. O torcedor atleticano ouve muito nosso programa e todo mundo sabe que eu sou atleticano. Isso ninguém, não tô negando com ninguém como você é Não atleticana, como o Léo é coxa branca. Aqui a gente faz trabalho imparcial, mas todo mundo tem um time Todo do mundo coração. sabe, não adianta a gente dizer que não tem, porque tem. O torcedor atleticano que é grato ao Petralha, eu também sou muito grato ao Petralha por tudo que ele fez, mas já deu, não dá pro Petralha ir mais, infelizmente. O Atlético tá com essa arena pra Copa do Mundo, parabéns, excelente trabalho. Eu sempre digo que eu quero o Petralha assim até o final da arena concluída. Eu queria o Só que Petralha eu queria como que diretor ele, de patrimônio. Isso que eu ia dizer, eu queria que ele ficasse só com essa parte do patrimônio, Isso, e com pra essa isso parte que que ele ele é é bom. ótimo administrativamente, que cuide das contas, mas deixa o futebol com quem quer que o futebol Pra cresça. vocês terem uma ideia, só pra você ver como tá bagunça o Atlético, desde que ele assumiu o clube, ele já trouxe 66 jogadores. O Atlético, sabe desses quantos são titulares hoje? Quantos? 6. Ah, meu Deus. O Mário Celso Petralha trouxe Estilo Mário Celso 66 Petralha de ser. jogadores e apenas 6 são titulares e muitos nunca jogaram. No caso de Adriano, Adriel, Guilherme, Marmentini. Nunca tive falado do Marmentini que ele trouxe. o negócio? São os jogadores que ele gosta de Marmentini, trazer. jogadores que ele trouxe e nunca fizeram um minuto jogando pelo time principal e nem pelo Sub-23. É bom também lembrar isso. Que estão comendo e dormindo às custas do Atlético. Exatamente, Luciana. E tem muitos que. E outros que também ele trouxe e já foram embora. Que é no caso do Alex Moraes, Arilton, Bianor, Kaique, Daniel, Darley. A lista é enorme. Depois, quem não viu, tem lá no site do Furacão.com. Eu achei um bom trabalho do Furacão.com, que está mostrando o amadorismo que o Mário Celso Petralha está levando o nosso time de futebol. É um amadorismo, sem dúvida nenhuma. E olha, eu duvido que me traga um treinador. Se trouxer, eu vou ficar muito feliz. Eu também, mas eu também duvido muito. Olha, eu posso, se eu tiver que apostar minhas fichas, eu posto no Alberto como treinador do Atlético nessa Atletiba de domingo. Não, com certeza vai ser o Alberto. E ó, eu quero aproveitar E agora. o pior, fazer... né? No Atletiba, isso é que me dá eu vou fazer mais análise bem em desespero. cima disso, Lu, porque é o seguinte. Pela inteligência, eu faz pouco tempo que convivo com futebol profissional, né? Desde 2007, 2008 que eu comecei a trabalhar na área, a conhecer o que é um diretor de futebol, qual é o trabalho de um técnico, porque futebol para a maioria das pessoas é um jogo que acontece quarta e domingo e a rapaziada corre atrás da bola. Não sabe o que acontece nos bastidores. Quem faz ali mais dentro. gol ganha. E não se liga que no meio da semana tem trabalho de psicólogo, tem trabalho de fisioterapeuta, nutricionista, médico, técnico. Para psicólogo, para quem tem psicólogo. O Atlético não tem já há muitos anos. Que é uma vergonha, que é uma precisa vergonha. ter. Então eu faço a seguinte análise desse momento. Até então esse elenco estava fechado, o presidente do clube, que reflete aí todo o comando do Atlético Paranaense, ele refletiu e projetou uma tranquilidade muito grande com relação à sua comissão técnica. E aí a gente vê essa demissão acontecendo no dia de hoje. Nessa semana de Atletiba, uma semana importante para o Atlético e para o futebol do nosso estado, ele já faz uma opção errada aí também. Sem dúvida nenhuma. Ele erra em não ter trocado antes da Isso. pré-temporada aí, que teve esse meio. Na minha opinião, erra desde o começo do ano, que o Drubski nunca foi técnico para um time de Série A, ainda mais um time do tamanho do Atlético, e erra de novo agora. Porque se perder o Atletiba, já entra com esse fator de desgaste. Já entra complicado o próximo técnico que E for já assumir. entra na zona de rebaixamento. Já fica complicado. Então, formou-se um bolo complicado. Podia ter esperado acontecer o Atletiba, perde o Atletiba, demite o Drubski, ia ficar até mais bonito, tanto pro Drubski quanto pro Atlético Paranaense. Completamente fora de ordem isso que tá acontecendo. Eu nunca vi uma coisa dessa. Eu fico triste, Luciano. Como o Ciro falou, cada um tem seu time, mas o Atlético, no caminho que está, não vai ter um final de ano feliz. Não, mais um ano lutando para não cair. Vai ter que lutar para não cair. Foi isso que eu falei até no Facebook nesse fim de semana, que eu acreditava que novamente o Atlético seria um time medíocre, ou seja, nas intermediárias, lutando para não cair. E a gente não pode fazer terra arrasada também, mas não pode esquecer que
a probabilidade do Atlético sofrer de volta esse ano é grande, porque a gente não vê técnico, a gente não vê jogador, a gente não vê planejamento, o time nesse momento não tem estádio e infelizmente todos esses fatores espantou a torcida de dentro do estádio. Então não tem como culpar o atleticano disso que está acontecendo agora. Enfim, todos os problemas do mundo na mão do Atlético Paranaense agora. Vamos ver como é que vai se comportar, vai juntar os cacos. Já entra no Atletiba tomando de 1-0, na minha opinião. Vai ter que trabalhar muito bem essa semana para poder fazer uma excelente partida. E espero que tenha um nível excelente. Esse Atletiba vai ser tão desigual, pelo menos nos números, que o Curitiba é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético é o penúltimo. Ou seja, só nisso, claro que clássico é clássico, a torcida vai estar motivada, os jogadores também se motivam, mas o plantel do Curitiba e o plantel do Atlético tem um abismo infinito entre os dois plantéis. Tanto que o melhor jogador do Atlético é a reserva, que é o Paulo Baier, que não aguenta jogar uma partida inteira. Infelizmente. Outro erro lamentável. Eu admito minha meia-culpa. O Atlético, essa intertemporada que o Atlético fez, ficou 4 meses só treinando e não disputou o Campeonato Paranaense. Tudo bem, vamos revelar os jogadores sub-23. Parecia uma boa ideia. Mas quem tá jogando sub-23 no time principal? Só o Léo. Mais ninguém. Acabou-se, né? Pois desmanchou aquela sequência. Desmanchou. Emprestaram todos os jogadores. Pô, se é pra não ter o jogador, se é pra emprestar, então vende. Então faça algum outro Faça dinheiro, pelo menos. Faça dinheiro. Acabou o Campeonato Paranaense. Foram valorizados. Venda. Ganha dinheiro. Já que o problema do Atlético é dinheiro, que não é. Que ano passado fizeram a Pluris, aquela consultoria fez. O Atlético é o terceiro time mais rico do Brasil. Cadê esse dinheiro? Tá na Arena Baixada? Legal. Só que o torcedor não quer só a Arena Baixada. O torcedor quer a Arena Baixada e time. Quer ter um time pra torcer. Com certeza absoluta. E faz tempo que não tem. Estádio não ganha campeonato. E acho que essa obsessão do Mário Celso Petralha precisa acabar. Precisa planejar melhor essas contratações, precisa ter um diretor de futebol à altura do Atlético Paranaense. Na minha opinião, o Lopes tem que se aposentar, ele tem uma carreira linda, o Antônio Lopes. É um cara fantástico, mas merece ser aposentado. Olha, para quem já viu alguns tipos de diretores de futebol do passado, ele tá excelente. Lógico, Lu, só que aí você concorre com o Felipe Ximenes, que é um cara novo, inteligente, tem um novo método de trabalho. René Simões do Vasco da Gama. O René tem um novo... Eu esqueci o Marco Aurélio do São Paulo. Eu esqueci o nome do rapaz que compete com o Ximenes, que é o único que é formado e tá num grande time, que era diretor de futebol do Vasco e depois foi pro Fluminense. O Caetano, Rodrigo Caetano. Então é uma nova mentalidade. Hoje em dia o jogador de futebol, você não pode dar de dedo na cara dele como era antigamente. Você vai entrar e você vai jogar. Mudou. O mundo mudou. E a realidade do futebol, na minha opinião, já não cabe mais para essas pessoas como o Lopes. Respeito, tem uma história linda no futebol, mas pro Atlético Paranaense, Antônio Lopes, Drubski, Arthur Bernardes, não serve, gente. Nós estamos falando do Atlético Paranaense. Se fosse ali o Operário de Ponta Grossa, com todo respeito, o Rio Branco de Paranaguá, não tá nem na segunda, na terceira divisão, tudo bem. Agora o Atlético Paranaense, que precisa acordar o quanto antes para poder voltar a respirar como um time grande que é, porque é um declínio total. E a desculpa principal do torcedor atleticano, pro torcedor atleticano do Marcelo Petralha é a seguinte: estamos investindo no estádio. Maravilha. Só que o Internacional também construiu uma nova arena e tem um monte de jogador grande. O Grêmio de Porto Alegre também investiu, fez um super estádio lá também. E tem jogadores de nível de seleção brasileira. Tem o Barcos de nível de seleção argentina. O Atlético está construindo um estádio também com muito dinheiro emprestado do BNDES também. Tem que se falar isso, que não é todo o dinheiro do Atlético que está sendo investido. E não tem... Quem que é o principal jogador do Atlético Paranaense hoje, gente? É o quê? Aquilo que você comentou agora há pouco. É o Paulo Baier. Ou seja, que não consegue jogar. O Atlético não tem jogador, infelizmente, de nível para ser titular no São Paulo, no Grêmio, no Vasco tem, que o Vasco também é um time... Hoje em dia tá um time muito fraco. Mas pega o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, pega o Grêmio Internacional, pega os 4 de São Paulo. Não tem. O Atlético Paranaense não tem jogador para ser titular em nenhum desses times. Bom, rapidamente então vamos falar dos outros times. Paraná Clube, como é que tá, Ciro? Pois é, Luciano, o Paraná surpreendeu. Aliás, eu fui a única que acertei o placar do Atlético e Grêmio, viu? Você apostou no empate? Eu apostei. Cadê teu otimismo? Eu sou otimista, mas eu não tinha otimismo em ganharmos com esse time do Grêmio. Eu me surpreendi com você, né? Assim, que sempre... Aliás, o Léo optou pelo Grêmio, né? Ele disse que o Grêmio ganharia. Pois é, e quase acertou, se for ver também. Verdade, quase acertou. É verdade. Então, vamos falar do Paraná Clube, então. O Paraná Clube deu empate, foi o Léo que acertou, né? O empate Não, também. ninguém aceitou. Não, mas ninguém acertou o placar. Tava acertando, daí depois ele mudou. Ele mudou para 1-0. O Paraná Clube jogou bem. O Lúcio Flávio, apesar de ter perdido um pênalti, ele fez um golaço de falta, que lembrou muito aquele gol do Ronaldinho Gaúcho, que sabe que a barreira vai pular e ele passa por baixo no cantinho. Foi um golaço. O Lúcio Flávio, apesar também da idade, é um bom jogador sim e aguenta os 90 minutos. Diferente do Paulo Baier, que infelizmente é mais jogador que o Paulo Baier, que o Lúcio Flávio, mas não tem o condicionamento físico que deu outrora. E pelo salário que o Paulo Baier também ganha,
sei lá, nem vou falar se vale a pena ou não manter que o jogador só ele, no elenco. né? Enfim. Pois é, mas é só ele por 30 minutos de jogo, por jogo. Também a gente tem que ver se vale a pena também, né? Mas tudo bem, isso é um outro papo. Estamos falando aqui do Paraná Clube. O Paraná Clube começou perdendo, virou o jogo 2-1. O América Mineiro, que o América Mineiro também é um ótimo time, está em quinto lugar no campeonato da segunda divisão. Empatou 2-2. O Paraná merecia vencer o Luciano no jogo. Jogou bastante. Jogou, hein? Jogou legal, jogou bacana mesmo. O Reinaldo tá voltando de lesão, jogou seus 15 minutos depois da lesão. Dado Cavalcante deu uma entrevista falando que aos poucos o Reinaldo vai voltar a ser o jogador que era antes. Entra 15 minutos aqui, meia hora ali e vai voltar a demonstrar o seu belo papel. Ele e o João Paulo no ataque vai dar muita alegria nessa segunda divisão para o Paraná Clube. O Paraná Clube então agora está em sétimo lugar com 11 pontos. O Chapecoense é líder com 19, depois vem Joinville, Palmeiras e Figueirense. Figueirense é o quarto lugar no G4 com 13 pontos. O Paraná está apenas 2 do Figueirense. Por ser fora de casa, bom resultado para o Bom Paraná. resultado. E agora vai enfrentar o Avaí também fora de casa na sexta-feira. Também vamos torcer muito pro Paraná Clube. Coritiba. O Coritiba que assustou a sua torcida no começo do jogo, Lu. Eu fiquei muito irritado com o Coxa, que não deslanchava aí, tinha vários problemas, várias complicações. E aí, com o passar do tempo, o técnico Marquinhos Santos acertou dessa vez. Até elogiei ele depois. Foi muito bem o Marquinhos Santos, acabou botando o time pra cima e o Coritiba conseguiu aí um empate. Vou abreviar o Coxa hoje, porque eu sei que a gente tá com o tempo meio escasso. O jogador Denis Neves foi negociado com o Joinville, então não faz mais parte do elenco do Coritiba. O Rafael Silva também parece que está com uma negociação com um time europeu. São os dois próximos a deixarem o time do Coxa, que nesse momento é o segundo colocado na tabela. Na minha opinião, fez uma excelente partida. Teve alguns problemas durante esse jogo, problemas individuais de alguns atletas. Alguns atletas não atuaram de maneira legal, não tiveram aí um aproveitamento bom, mas pontuei aí o trabalho do Marquinhos Santos. Eu gostei do Vitor Ferraz, ele que não vinha me agradando nas últimas partidas, atacou bem, foi muito bem. O Alex, mais uma vez, que golaço, bem posicionado, muito inteligente o Alex, e não é choradeira, mas se não fosse a arbitragem, o Coritiba teria ganhado do time do Flamengo. O pênalti, na minha opinião, pro Flamengo não foi pênalti, o Vanderlei acabou aí tendo a felicidade de pegar. O Coritiba também teve um pênalti não anotado em seu favor. Enfim, são coisas do futebol. Esse 2-2 soou como uma vitória fora de casa contra o Flamengo, com uma arena inteira lotada. Foi bom pro Coxa, que agora vai decidir aí se volta a ser líder ou não no final de semana contra o Atlético, num clássico, um jogo importante e fundamental no planejamento. Fechando então o esporte, agora vamos ouvir Felipe Esboril. Botafogo assumiu neste final de semana a liderança do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos conquistados em 6 rodadas. Venceu o Fluminense na Arena Pernambuco, 1-0, gol de Seedorf, que comemorou esta vitória e a liderança, é claro. Decidimos o grupo, né? Eu acho que no primeiro tempo a gente estava bastante preocupado com a fase defensiva, mas não pode contra um time bom como o Fluminense, recuando sempre. Então, definimos para tentar pressionar um pouco mais alto, manter a bola um pouco mais, e acho que no segundo tempo a gente fez isso. Depois o gol saiu, 3 pontos importantes, mandamos outro sinal para nós principalmente, que temos que crer, né? Ter confiança que podemos lutar para coisas importantes. No sábado tivemos Flamengo 2, Coritiba 2. O Náutico perdeu em casa para a Ponte Preta por 3-1. O Atlético Paranaense ficou apenas no empate em 1-1 com o Grêmio, mesmo placar de Portuguesa e Cruzeiro. No Clássico Paulista, o São Paulo recebeu no estádio do Morumbi o Santos, jogo que acompanhamos de perto. 2-0 para o Peixe. Resultado importante que faz com que o Santos suba na tabela. E o técnico Claudinei Oliveira, interino neste momento, também gostou muito deste resultado. Nenhum treinador que está trabalhando hoje sabe se vai permanecer como treinador, né? O Ney Franco, por exemplo, está trabalhando como treinador até quarta-feira e foi demitido. Então, a função de treinador no Brasil já tem essa cultura. Normalmente o treinador não tem essa estabilidade. Às vezes tem uma multa contratual que segura um pouquinho mais, né? Eu, da minha parte, sou funcionário do clube, tive uma reunião semana passada já com o Dr. Odílio, onde ele me colocou que no momento que o Santos fosse procurar algum outro nome, outro treinador, eu seria o primeiro a saber. Então, enquanto isso, eu trabalho normalmente, procuro fazer o melhor, né, por esse grupo de atletas aí, pelo clube. São Paulo que nesta semana deve anunciar a contratação de um novo treinador. O Bahia, na Arena Fonte Nova, recebeu o Corinthians, 2-0, 2 gols de Alexandre Pato, que não marcava desde abril.
O Internacional goleou o Vasco 5-3. O Goiás passou pelo Vitória por 1-0. E também tivemos Atlético Mineiro 3, Criciúma 2. Agência Rádio Web, com informações do Campeonato Brasileiro, Felipe Osboril. Vida News. Voadora do dia. Rapidamente, a voadora hoje vai, como eu disse, no senador Álvaro Dias, exatamente por essa proposta de que o foro privilegiado seria apenas em casos de crime comum e os demais, quando cometidos em ato de ofício, teriam que ser no STF. Portanto, para ele, a voadora do dia hoje, porque aí o foro privilegiado tem que acabar, a imunidade parlamentar tem que acabar e isso é urgente. 4:07. Vida News. Crônicas. Luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. A quem temerei? Deus pode dar-nos os recursos interiores e necessários para enfrentar as tempestades do dia a dia e os problemas de nossa vida. A minha vida está em minhas mãos. Posso construir algo de belo em minha existência. Importa que eu coloque minha vida nas mãos de Deus. Para ver muita coisa é preciso despregar os olhos de si mesmo. Um coração que não se abre ante a miséria é bem miserável. Maravilhas nunca faltam no mundo, o que falta é a capacidade de senti-las e de admirá-las. É sempre altamente enriquecedor poder aceitar outra pessoa. Uma pessoa só pode ser atingida no momento em que resolve revelar-se. Para todo homem, como para toda fechadura, é preciso encontrar a chave certa. A confiança ilimitada em si mesmo tem o nome de presunção. Livremente o homem deve lançar-se nas mãos de Deus. O que é urgente revelar e esclarecer aos cristãos é que existe uma remissão dos seus pecados. Senhor, a salvação vem de vós. Desça a vossa bênção sobre o vosso povo. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, dai-nos a tua salvação. O fardo da desconfiança é muito pesado até mesmo para o homem mais forte. Amanhã, este amanhã que imaginamos de maneira tão inquieta, não nos pertence, não pertence a nós. Amanhã pertence a Deus, está nas mãos de Deus. Isso é compreensível aos que querem compreender. Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Não conseguimos ter confiança numa pessoa que nos enganou muitas vezes. O Pai Celeste nunca perde a confiança em nós. Sou um problema para muitos, mas tu, Senhor, és minha única segurança. Não se vê nada, não se escuta nada e, no entanto, o silêncio alguma coisa irradia. O silêncio interior é a oração que fazem os grandes homens. O silêncio é a forma mais perfeita do pudor, porque mantém e sustenta a expressão dos sentimentos. As pessoas superiores e discretas acham 1000 razões para se calar, quando outras acham 100 para falar. Fiz uma oração, que não roubassem o silêncio, onde guardo às vezes das lembranças que gosto de ouvir. Vou repetir isso aqui. Que não roubassem o silêncio, onde guardo as vozes das lembranças que gosto de ouvir. As crônicas de Rogério Ataíde lutando por um mundo melhor você encontra no redemercosul.blogspot.com.br e no site da minha amiga Cláudia Cozella, www.acontececuritiba.com.br.
Boa tarde, minha amiga Luciana Pombo. Boa tarde, Luiz Fernando Mussi e toda a equipe do programa Vida News. Boa tarde, Curi. Boa tarde, meu querido Paraná. Boa tarde, Brasil. Vida News. Boa tarde, Rogéria Taíde. Rapidamente aqui eu recebi uma indignação de morador de Pontal do Paraná com relação à segurança pública no município. Eu vou ler amanhã somente porque hoje já terminou o programa, infelizmente. Ronaldo Brognoli participando com a gente, falando sobre a pergunta do dia, diz que os senadores também precisam ter liberdade de expressão, não podendo estar à mercê de qualquer pressão externa. E diz que a intenção do projeto, que acaba com o foro privilegiado, é sim boa. Participações várias com a gente. Mas a gente tem que encerrar, Léo. Tchau. Pois é, Lu. Tem que terminar, vamos lá, vamos embora. Lu, eu queria aproveitar aqui e mandar um abraço para a família daquele meu amigo Isso, que faleceu você falou no começo do programa. No sábado, o Oribes Neto. O Oribes foi um grande cara para minha vida, um grande mestre, sabe? Ele que me ensinou algumas coisas de locução, a como usar o grave da minha voz, como falar, como editar, muitas coisas que eu aprendi com ele. E no sábado ele teve um AVC, 34 Meu anos, Deus, Lu, acabou falecendo. menino. Muito novo, realmente. Para quem não lembra do Oribes, ele era a voz que fazia em 2003, 2004, naquela moda do cogumelo da saúde, tinha propaganda em tudo quanto é canto, todas as televisões aqui de Curitiba, ele era dono daquela voz. Então foi embora o Oribes, que era produtor musical, radialista, locutor, multi-instrumentista, uma grande perda grande, viu, para a classe artística de nosso estado todo. Aí o Oribes vai deixar bastante saudade, uma pessoa muito especial. Abraços para a família e para ele onde estiver ouvindo agora. Abraço para toda a família. Tchau, Léo. Tchau, Ciro Júnior. Tchau, Luciana. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam até agora. Amanhã, 3 da tarde, estamos de volta. Até lá. Você ouviu Vida News. De volta amanhã, 3 da tarde.